Você com certeza já se perguntou qual é a melhor ferramenta de geração de imagens com inteligência artificial. E essa é uma dúvida muito comum entre os usuários e a resposta não é tão simples. Existem muitas ferramentas no mercado e cada uma delas com modelos e versões diferentes. E além disso, cada ferramenta pode ter um foco principal, como imagens realistas, inclusão de textos nas imagens, imagens no estilo anime e por aí vai. Mas como é muito trabalhoso ficar buscando sempre a melhor ferramenta para cada caso, já existem as chamadas arenas, que são locais de teste e comparação de imagens nas quais os usuários votam de forma cega no melhor resultado dado um prompt específico. E essas votações vão resultar em pontos e índices de preferência de cada modelo, e você pode fazer isso no seu computador. Então a gente tem diversas arenas aqui e a maior parte delas estão disponíveis no site Hugging Face. E 3 que eu vou apresentar para vocês hoje, mas vamos focar principalmente nessa aqui, né? A gente já tem essa visão aqui do ranking, então quando a gente vê aqui, a gente tem a criadora, o nome do modelo, quantas vezes ela apareceu aqui na arena e qual que é o índice de preferência dos usuários. Vocês já vão entender como que isso funciona. E também a quantidade de vezes que ela foi selecionada. Quando a gente vê essa primeira arena aqui, a gente tem esse modelo novo, o Recraft V3 em primeiro lugar, o Flux 1.1 Pro em segundo lugar, o Flux One, que seria uma versão anterior ao Flux 1.1, mas também da mesma empresa, em terceiro lugar, o famoso Midjourney em quarto, o Ideogram, que vem subindo aí diversas posições recentemente, em quinto lugar, e assim vai. Então a gente tem várias outras versões de várias outras empresas, inclusive o DALL-E aqui da OpenAI, e a gente consegue fazer essa comparação e definir tanto qual que é o melhor no índice geral, quanto também ter um ranking pessoal. Quando a gente entra nessa outra arena aqui, a IMG-SIS, a gente já percebe que o ranking muda um pouco, mas também não é tanto assim. A Flux continua dominando. A Recraft, que aparece aqui em primeiro lugar, não está aqui, provavelmente porque ainda não foi incluída, por se tratar de um modelo novo, né? Mas a gente já consegue ver que a Flux é bem dominante aqui na maior parte das gerações. Inclusive os 3 principais modelos aqui que estão no ranking, né? São da mesma empresa, da Black Forest Labs, e daí é o Flux One Pro, Flux One Dev e o Flux One Chinel. E também temos aqui a Gen AI Arena, que tem um ranking um pouquinho diferente, né? Aqui a Playground aparece como uma favorita dos usuários, mas novamente a gente vê a Flux dominando aqui os casos. Eu mexi nas 3 arenas aqui, mas eu considero que essa está mais completa por conter aqui o Midjourney, o Ideogram, o DALL-E, que são ferramentas que a gente usa bastante, né? Porque são as ferramentas mais conhecidas, junto também com o Stable Diffusion aqui da Stability AI. E também já conta esse modelo novo da Recraft AI, que é o Recraft V3, que nessa semana subiu para a posição 1 do ranking. Então agora eu vou te ensinar como que você pode contribuir para o ranking, mas também, enquanto você vai respondendo ali as suas preferências, como que você pode gerar seu próprio ranking pessoal e descobrir qual que é a melhor IA para o seu uso pessoal. Então aqui a gente tem o leaderboard, que nada mais é do que esse ranking. A gente tem outra aba aqui, que é a arena, então é justamente onde a gente vota. E aqui a gente tem a nossa arena pessoal. Enquanto você não votar em nenhum aqui, você não vai ter a sua arena pessoal, porque ele precisa dos seus dados para descobrir qual que é a sua preferência. Então eu vou te ensinar como usar a arena de imagens. E como que funciona a arena. Então ele vai ter um prompt aqui, ele vai estar em inglês. Você pode clicar aqui com o botão direito e traduzir, se você quiser. E daí ele vai mostrar 2 imagens. Cada uma delas foi gerada por um modelo diferente. Só que ele não fala qual modelo que foi, justamente para não enviesar os usuários, né? Então você vai analisar essas 2 imagens com base no prompt e daí vai votar aqui na que você preferir. Esse é um prompt aqui de carros antigos, né? Num display elegante. Ó, as 2 imagens estão boas, só que essa aqui, os carros meio que estão se sobrepondo, né? Não ficou muito legal aqui, você não sabe quando que começa um carro, quando que termina o outro. Já esse aqui está bem espaçado, bem bonito, carros diferentes, de cores diferentes. Então você vai clicar aqui, né, no que você preferir. No meu caso é esse aqui. Depois que a gente vota, a gente vê como que foi a nossa votação. Então a gente deu 1 ponto para Flux One e tirou 1 ponto do Ideogram. Isso vai refletir tanto aqui no ranking geral, quanto no nosso ranking futuramente. Vamos ver esse próximo prompt aqui. A gente pode selecionar, traduzir a seleção para português, e é um iate de luxo atravessando as águas azuis do Mediterrâneo, com o sol se pondo no horizonte e sensação de liberdade no ar. As 2 imagens estão boas, só que essa aqui ficou muito mais legal por estar muito mais perto aqui e a gente conseguir ver o iate, né? Apesar de ele estar com uns errinhos aqui nessa parte do iate, eu considero que mesmo assim ficou melhor, né? Então vamos clicar nessa aqui e a gente vê que a gente deu 1 ponto para Stable Diffusion 3 e retirou 1 ponto de Stable Diffusion 2. E até faz sentido, porque são versões diferentes da mesma ferramenta, né? E a 3 é mais nova, então faz sentido que tenha melhorias e traga resultados melhores. Esse terceiro aqui, vamos ver.
Traduzir seleção para português. Uma vista aérea impressionante de uma enorme geleira em tons de azul, serpenteando pela paisagem branca e austera da Antártica, com fendas profundas e formações de gelo irregulares, criando uma textura de outro mundo. Também, as duas imagens estão boas. Essa aqui acho que ficou bem mais legal, né? Então, vou clicar aqui no coraçãozinho. E aqui a gente deu um ponto para Recraft, né? E retirou um ponto do Midjourney. Então, aqui é uma comparação importante, né? Porque são duas dos modelos que estão ali brigando pelas principais posições do ranking. E aqui, antes da gente voltar nessa próxima, é muito importante que você sempre veja o prompt, não apenas analise as imagens, porque pode ser que aqui esteja falando realista, por exemplo, no prompt. E daí você até gostou de uma outra imagem que não está com um aspecto tão realista. Então é importante levar isso em consideração. Veículos futuristas e paisagens alienígenas e uma corrida interestelar retratada em estilo anime. Olha, essa aqui está difícil na minha opinião. Eu vou com essa aqui, vamos ver para qual que a gente votou. Então a gente deu um ponto para o Flux e retirou um ponto da Recraft, 20 bilhões de parâmetros. Essa aqui é para criar um pôster elegante, né, com essa escrita Believe in Yourself, com um fundo de montanhas, uma paisagem de montanhas, né? Esses dois estão bem legais, mas acho que esse aqui, a parte da escrita ficou bem mais bonita. Então, um ponto para o Ideogram e retirou um ponto do Stable Diffusion. E assim você vai analisando as imagens. Depois que você analisar no mínimo 30, você já consegue gerar o seu próprio ranking. Eu já analisei 37 aqui. Vou analisar até bater 60 para a gente ter um ranking bem legal e bem completinho. E daí volto aqui para apresentar meu ranking para vocês. Bom, aqui é um dos pontos importantes que eu falei para vocês de estarem sempre vendo o prompt. Se a gente analisar as duas imagens aqui, as duas estão legais, mas pode ser que você opte por essa aqui, por exemplo. Só que o que está falando muito importante aqui no prompt é que são apenas duas pessoas na imagem, né? Então essa aqui acaba, apesar de ter um bugzinho nos braços, né? É a única que está retratando o que a gente realmente pediu. Então vou clicar aqui em preferir essa. Já essa aqui é o contrário do que eu falei para vocês, né? Fala de uma criança lendo um livro para um cachorro e eles estão ali num momento bem especial juntos, só que ele não fala nada de realismo. Então, eu achei que essa aqui ficou mais bonita no geral, né? Como não foi pedido realismo, posso votar nessa daqui. E tem uns modelos bem antigos aqui, como vocês podem ver, né? Esse aqui tá totalmente distorcido, era para ser dois vizinhos conversando e não tem nem comparação, né? No estilo anime ali, trazendo uma vibe amigável, não tem nem comparação. Provavelmente esse aqui é um modelo muito antigo que ainda tá aqui na arena. E confirmada a nossa hipótese, né? Está comparando o Stable Diffusion 1.5 com o Stable Diffusion 3, que é um dos modelos mais recentes ali da Stability AI. Então faz sentido que aquele modelo realmente seja muito melhor. De novo aqui, a importância da gente comparar o prompt e não as duas imagens. Se a gente estivesse comparando só um relógio, vendo as imagens, com certeza esse aqui ganharia, né? Mas na verdade o prompt está pedindo aqui que seja um anúncio de revista. Então esse aqui nem tem revista, obviamente que a gente vai votar nesse aqui, que ficou bem legal por acaso. Um outro aqui bem interessante da gente comentar seria um outdoor, né, de um carro elétrico, e daí estaria escrito com várias aqui características, né, mas aqui bem importante que tem uma inserção de texto que é Drive the Future. Aqui a gente tem o texto certinho, já que a gente não tem o D, né, que seria a palavra no meio aqui da frase. Então eu vou botar nesse aqui, porque apesar do resultado, né, é o que contém aqui o texto que a gente definiu. E beleza, já fiz 61 votações aqui, posso continuar se eu quiser, é bem legal, bem facinho de fazer também. Mas depois que eu já tenho um histórico bom, eu consigo ver qual que é o meu ranking pessoal. Então, em quais ferramentas que eu votei mais e quais ferramentas que não atenderam tanto as minhas necessidades. Quando a gente olha aqui para as minhas escolhas, a gente vê que o Recraft AI, com o modelo Recraft V3, que é um modelo novo, ganhou 100% das batalhas, né, das batalhas diretas, mas eu selecionei ele apenas uma vez, então ele não apareceu tantas vezes aqui para eu selecionar. Em segundo ficou o Flux One, em terceiro o Stable Diffusion 3, daí aqui a gente já tem um histórico melhor, que eu escolhi ele 3 vezes em relação a outras IAs, e todas as vezes que ele apareceu para mim, né, então 100% das vezes, ele foi escolhido. Aqui, o ideal seria que eu fizesse mais vezes, para ter mais seleções aqui e definisse realmente para o meu uso, a Recraft V3 é melhor que o Flux, e o Flux realmente é melhor que o Stable Diffusion 3, né? Então, poderia fazer isso diversas vezes. Mas aqui a gente consegue ter uma visão bem geral do que atende às nossas preferências e o que não atende tanto. O Midjourney, por exemplo, que é uma das IAs mais famosas aí na geração de imagens, ganhou apenas 50% das batalhas diretas, né? Eu escolhi ele 4 vezes, mas ele apareceu 8. Então, 50% das vezes ele vai conseguir trazer resultados bons com base nos prompts que eu escolher. E essa era a dica de hoje, para você definir ali qual que é o melhor modelo de geração de imagens com IA para os seus usos do dia a dia.
Eu achei muito interessante quando eu descobri isso aqui. Inclusive, quero testar diretamente essa Recraft V3 com os meus próprios prompts, né, usando o site. Eu vou fazer um vídeo dele essa semana para apresentar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até o próximo vídeo.